O meu pai, para falar a verdade, ele começou já escrevia, né? Gostava de escrever. Mas ele começou a fazer teatro para ensinar as pessoas a falar. Porque lá onde eu nasci, que chama Guamirim, que eu nem sei se existe Claro ainda. que existe. Claro que existe. O pessoal era descendente estrangeiro, né? De polonês, de italiano. Então eles não sabiam falar direito, né? Eles tinham aquele problema de sotaque, de tudo, né? Então, ele primeiro ensinava as pessoas a articular bem as palavras, né? Fazia os treinamentos dele. Eu era criança, eu devia ter o quê? 5, 6 anos, eu lembro disso ainda. Ele ensinava as pessoas a falar para depois apresentar a peça que eles iam apresentar, né? E fazer os ensaios. Guamirim é estado Guamirim. de São Paulo? Não, Paraná é Paraná. ligado a Irati. Irati, Próximo sabe de Irati? Irati. Era distrito de Irati, agora não sei, Distrito. nem sei como é que é. É distrito. Já passou tantos anos, né? Não é município, não passou mais. Então, e ele já era cartorário lá. E o passatempo deles era esse, né? A diversão dele era ensinar as pessoas a falar, pronunciar bem as palavras. E assim ia. Entendi, eu não tinha ouvido isso ainda. Então ele começa assim. Ele começa assim, numa intenção de pôr aquilo que ele escrevia para ação e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas que tinham dificuldade, né, de falar. E ele conseguia ser bem sucedido nessa missão? Conseguia. Eu lembro tão bem disso aí. Tinha muito polonês lá. Então, ficava quando meu pai foi para esse lugar, lá onde eu nasci, ele foi como, não é gerente, é fiscal. Fiscal da Estrada de Ferro. Estrada de Ferro, ferrovia. Então, a mercadoria que passava por lá, ele fiscalizava e tal. Então, dizia minha mãe que só tinha a estação de ferro e a casa deles lá. Depois eles mudaram para Guamirim, que já era um lugar, já que tinha outras residências, né? Aí ele pegou um cartório lá. Daí começou essa luta dele para fazer as pessoas melhorarem, né? E irem para frente. Então o teatro ele vinha como uma atividade paralela. Uma paralela, nesse começo. Porque a função dele... Depois, quando a gente mudou aqui para Maringá, vocês não vão lembrar, porque vocês são novos, da Catedral Velha, mas já viram fotografia, já viram tudo, né? Vocês estão em Maringá há quanto tempo? Nasci aqui, 40 anos. 40 anos? Meu Deus, 40 anos. Estou lembrando 40 anos. Não, eles não tinham nascido depois. E depois. Então, ali perto da Catedral Velha, que era de madeira, tinha um salão, que era um salão para fazer as atividades da igreja. Então lá eles faziam teatro para arrecadar o dinheiro para já começar a construção da Catedral Nova, né? Do Sputnik. Já era o Sputnik, início, né? já era o início. Vocês não conheceram aquele início da igreja ali da catedral? Só por fotos. Se vocês pegaram fotografias antigas, vocês vão ver a Catedral Antiga. Nós casamos na Catedral Velha ainda, né? E era muito bonitinha, né? Era uma igreja de madeira e tal, mas... E aí tinha aquele salão ali do lado da igreja. A catedral dele é mais ou menos parecida com a da Santa Cruz aqui em Maringá. Só que era maior, né? Era maior, né? É maior. Então, ela era grande. já era grande. Então, era essa atividade que ele fazia, né? Às vezes fazia para pai, para vender para pai, era sempre em benefício de alguma coisa, né? Esse, acho que era o grande propósito. O grande propósito, Sempre foi E aí... de comunidade, ele sempre foi ele, a família toda, né? A minha mãe também gostava, mas ela não
não gostava, não entrava em teatro, essas coisas. Ela gostava de ajudar também na comunidade, né? Então, os dois eram de atividades da comunidade. Uhum. Na ordem ali dos 10 filhos, você está em que No lugar? meio. Eu no meio. Eu sou a Meio, quinta. A quinta. A quinta A filha. quinta filha e a filha das meninas, eu sou do meio também. Então eu sou do meio. Do meio mesmo, né? Do meio mesmo. Entendi. Então você chega a ter... eu não perguntei para Cleia onde ela está aí na... Ela é depois sexta, dela. ela é sexta. Ah, ela depois é dela. Nós estamos 1 ano e 4 meses de diferença. Entendi. Então você É. ainda tem um pouquinho mais de lembrança. É, de lembrança. Então, Mas eu era, desculpa a expressão, era uma com a outra, era junta, tudo. Mesma idade. mas 1 ano já dava para eu Um ano. lembrar de mais coisas. Me conta então, como que é essa sua lembrança do seu pai hoje, olhando para trás e... Nossa, eu lembro tanto do meu pai, porque o meu pai, além de escrever, ele gostava de contar história e gostava muito de política também. Não que ele se envolvesse, ele sempre foi cabo eleitoral, nunca foi candidato a nada. Ele era secretário do presidente da Assembleia do Paraná, na época. Ele nunca foi candidato a nada. Mesmo quando ele morava lá no interior, que ele era líder, assim, ele nunca foi candidato a nada. Ele era cabo eleitoral. Então, ele gostava de contar história, sempre tinha as piadas, né, da época de política, falava fulano fez isso, aquilo, então ele gostava de ficar repetindo aquelas histórias, era uma criançada, né? Ah, João, você largou a tua mãe sozinha aí, né, rapaz? Tinha que ficar distraindo a criançada, né? 10, já pensou? 10, era criança, né? E o primeiro que morreu foi o mais novo. Caçula. É o caçula. Aham. O primeiro. E como que era essa relação das 10 crias ali com o pai, ele envolvido com teatro, trabalhando, fazendo outras coisas? Como que vocês viam essa... As minhas realidade? irmãs mais velhas também participavam. Eu me lembro, né, dessa fase que eu era criança ainda. E depois que meu irmão morreu, ele se afastou um pouquinho, né? Então, as minhas irmãs mais velhas participavam, eram artistas, né? Que eram A Jurema, a Regina. A Regina mais velha. O João José. O João José mais O velho. Luiz também participava, né? Participava O bem. Luiz também participava. Era junto desse que o Arnaldo, puxa, lembrei do nome. Do Arnaldo. Arnaldo. Arnaldo foi gerente do Banestado aqui. Ele mora aqui ainda. O Arnaldo Romualdo. Romualdo Martins. Ah, sim. Lembra? Acho que eu não lembro. Já ouvi falar, mas não conheço. Ele era um componente do teatro do seu Oscar. Ele estava sempre junto com ele. Era através dele, eu lembro disso, porque eu Era uma boa jovem. ação do meu pai também. Era uma boa ação do meu pai também. Porque no tempo que eles eram moços, meu irmão e ele faziam arte até, né? Meu irmão, então, era arteiro para danar. Então, ele catou os dois para vir fazer parte do teatro, para segurar, moderar os dois, né? Dá um jeito. Entendi. Então, meu pai era isso, sabe? Meu pai era acolher, dar conselho, contar história. Era isso. Bater em você nunca bateu, né? Não, em mim não. Lá Era em um casa, paizão. quem apanhou do meu pai tem história para contar. Ó, dos 10, hein? Eu me lembro a minha irmã mais velha, que levou uma surra uma vez dele, por causa de namorado. E eu não esqueci até hoje, porque era muito raro o meu pai levantar a voz ou bater num filho, né? A minha mãe já era chinelo para cá, chinelo para lá. Era mais brava. Mais brava, né? Agora ele não. Ele era tranquilão. Mas não gostou que ela começou a namorar. Ela Naquela época era outra É. coisa. levava num regime duro. Eu me lembro quando nós começamos a namorar, só que eu disse, né? Eu fui muito
com ela, né? Enérgico, né? Não, não. Ela me queria muito bem, mas eu acho que eu também procurei ajuda, porque eu que carregava ela por causa dela, eu estava junto. Então eu carregava ela na Kombi para ir para as coisas religiosas. Minha mãe visitava a cadeia, né? Cadeia, né? Ela Com a visitava irmã, as cadeias. com uma irmã, iam rezar lá no domingo, né? E eu, para não deixar sozinhas, eu ia junto, né? Porque a maneira de ir junto, então mas isso no começo eu que ia de motorista. Agora o sogro ficava em casa. Ficou com ciúme que eu fosse, né? Aí ele ia. Mas seu Oscar deu trabalho para você conseguir namorar, casar? Não, ao contrário. Ixi, Maria, eles me queriam Não, muito e aí bem. no nosso vez já estava mais livre, né? Sim. Não, Primeira sempre só As foi primeiras uma coisa, já né? é mais. Primeira filha. Já tem mais que segurar. difícil, né? Porque a minha irmã mais velha também foi assim. Os pais são mais rígidos no começo. Depois Cansa, né? vai cansando. 10 filhos, imagina os mais novos. E eu me dava, nós éramos em 5 homens também, né? Porque são 5 cunhados. E eu me dava bem com todos, eles me queriam bem também. Eu estava chegando de pouco, porque eu vim do interior de São Paulo. Eu vim com 19 anos, eu vim, e nesse ano que eu cheguei aqui, logo depois eu conheci ela. Aí eu deixei as outras meninas, as outras namoradas, né, para ficar com ela. Eram tantas. E como que você via o seu Oscar? Como que eu via? É uma figura tranquilão, cultura, né? Muito culto, muito conhecimento, assim, muito quieto, né? Ele sempre foi quieto. O charuto dele, o cachimbo dele era aquela figura, o homem do cachimbo. Então ele transmitia para a gente seriedade e confiabilidade, confiança. Sempre foi. Ele sempre fumou cachimbo? Porque Sempre tem muita foto dele com cachimbo, né? Sempre foi, só cachimbo. Desde quando eu conheci ele, né? Eu conheci ele quando eu tinha 20 anos de idade. Era solteiro, de tudo, solteiros, e sempre foi cachimbo. Os outros filhos, e sempre naquela. Eu conheci porque depois eu também conhecia ele, comecei a conhecer a família inteira. Então eu também conhecia o jeito deles, né? E outras da família inteira eu também conhecia depois. Então, É só ele que fumou cachimbo, nem o filho foi pro lado do cachimbo. O mais velho fumava. Mas não fumava cachimbo. Não, ele fumava. Sim, cigarro normal. Cigarro. Então, até chegaram a me falar que tem uma imagem naquele painel do Poti, que tem lá no Teatro Calil Haddad, que era uma referência a ele, que tá fumando um cachimbo lá, mas eu não consegui confirmar essa informação, porque ninguém mais me falou isso, que era uma homenagem a ele, porque ele chegou a ser conhecido no estado todo praticamente, né, por causa desse trabalho em Irati, depois ele chegou a apresentar em Curitiba também, também muito através da poesia, né, de ter publicações e reconhecimento, né, de sociedades, era da sociedade SBAT, né? E o que bate, eu estou vendo uma ligação aí agora também por causa do seguinte, porque eles eram de Curitiba, como o Poti era de Curitiba, que por coincidência o Poti era irmão de um colega meu de cartório. Então, eu acho que tem uma ligação aí com o Poti. Pelo menos devem ter se conhecido. Né? Não, se conheciam, evidentemente. É porque você foi perguntado do João Mansur, que era o presidente da Assembleia, que ele era secretário do João Mansur.
E a sua lembrança do teatro, assim, do grupo dele, das peças que ele montou e da recepção disso na cidade de Maringá naquela época, que era outra cidade, né? Era outra cidade, era uma cidade pequena, né? Maringá, né? Bom, Bom, é. era uma cidade. Era provinciano, vamos chamar assim. Então, eu não sei, eu acho que eu era muito pequena nessa época, né? E depois que meu irmão faleceu, ele se afastou um pouco, depois eu casei e fui embora daqui também. E mais as minhas irmãs mais velhas mesmo que trabalhavam com ele e tudo, né? A gente assistia muito aos ensaios, né? Que os ensaios eram lá em casa. Então, ele corrigindo, ele captando o tom de voz e a pronúncia das pessoas. É muito ligado nessa coisa da voz. Da voz, é. Atores... Isso. Mas era legal. Eu me lembro dessa passagem dele pegar o meu irmão e o Arnaldo para tirar eles do desvio. Estava tirando o desvio mesmo. É. E como que você... Olha, tá solzinho com entrando. um raio ali, né? Eu vi. Tem uma Tá vendo em cima, parece. fresta. É. É. Depende da posição. Como que você... Foi embora. O vento vai dificultar um pouco. Eu tenho que pendurar, pregar alguma Eu coisa. acho que agora segurou. Acho que é. E... Tá, fala um pouquinho mais dele como diretor, já que os ensaios eram lá na casa de vocês, o que você conseguiu espiar, assim, Então, como ele é? essa coisa dentro de perfeição, criar perfeição, da pronúncia certa, correta. E é isso que eu lembro. Firme, É. porém bonzinho. Ele sai de baixo quando ele ficava bravo. É, Mas era quando ele ficava bravo. Mas para ficar bravo, demorava. tinha que se esforçar para deixar bravo. Então, E você assistia as peças? assistia. Ixi. Que peças você lembra, assim? Eu lembro muito que ele fazia do Natal. Como é que chamava? Alto de Natal chamava. Então todo Natal fazia, que nem eles fazem agora, diferenciam um ano para o outro, né? Dá um toque para lá, para cá. Eles faziam sempre a apresentação do Natal. Dessa parte do Natal eu lembro bem. Era bonito. Era bonito, é. Tinha uma pegada... Era a mesma história? A mesma história, só que pegava nuances diferentes cada ano, né? E mudava de artista também, não ficava sempre a mesma que era Nossa Senhora, sempre a mesma que era Jesus, não. Ele sempre gostava de trocar, né? Todo ano trocava. E o grupo de pessoas que trabalhava com ele também tinha estava sempre mudando, eram várias pessoas diferentes? Olha, eu lembro que quando fizeram uma homenagem para ele, lá no Calil Haddad, eu mandei convite para várias pessoas, então andei pesquisando o nome das pessoas, muita gente eu nem conhecia, né? Porque eu fui embora também daqui, fiquei longe um tempo. O Roberto também era, né? Roberto, né? Como é que é o sobrenome dele? É, Não lembro. Não lembro. É um advogado, chama Roberto. ele até hoje está aí, né? Ele Que eu ficou lembro. viúvo, né? Hã? É aquele que ficou viúvo, né? É. Também. E daí eu acho que naqueles históricos que tem lá no teatro deve ter o nome das pessoas. E aí, o que você lembra de como ele trabalhava com a questão de cenário, figurino? Você chega a ter lembrança disso? Quem fazia, onde Não. buscava, como que era? Essa parte aqui eu não lembro, não. Não chegou a Não. acompanhar tão de perto? Não acompanhava. A gente via, já estava pronto, né? Os ensaios eram sem nada, né? Mas
que eu me lembro bem das peças, né? Mas sempre tinha bastante gente envolvida, né? Tinha, Os grupos não tinha. eram pequenos, né? Não, era grande, o grupo era bem grande. É, Era muita gente conhecida da cidade, né? Mas como passaram-se tantos anos, eu não sou muito boa de memória mesmo. Não, mas isso aí Não lembro o nome mais quando- dele. Quando vocês vieram para Maringá, vieram aqui de Curitiba para cá. Não é muito, né? Nós estamos aqui 63 para cá. 63 até 70 e 69 quando nós fomos para Assis Chateaubriand. Mas a gente já não está lembrando coisa do ano passado, no meu caso. Eu imagino dos anos 60. Não, você vê como é que eram as Eu coisas. compreendo Quando nós porque- morávamos lá em Assis Chateaubriand, eu sempre conto essa história. A gente, para telefonar, tinha que ir para Cascavel. Então era uma festa o dia de telefonar. Todo mundo botava sua roupinha melhor. Íamos para Cascavel para telefonar aqui para Maringá. Então, às vezes, muita coisa que acontecia aqui, a gente não estava sabendo, né? Sim, Porque era dificuldade. não era fácil, né? Não era fácil. Parece que foi outra vida isso tudo, né? Porque Aqui no Paraná vai ser outra vida. evoluiu muito, né? Nesses 50 anos, acho que o mundo evoluiu demais, né? E, Sim. 50 anos. e como dizia o marido da Cleia, quando a gente chegava em Campo Mourão, a gente comprava roupa para vir embora pra cá. Chamava nós de índio. Mas Mas Sim. é isso. Você conheceu o João Escaminho, não? Marido da Cléia? Não. Era outra figura. Ah. O que a gente pode contar do Oscar Leandro para a galera de hoje, assim, para falar dessa personagem do teatro local, assim? Então, eu sempre falo para os meus netos que vocês iam adorar o vô, por causa de ele gostar de contar história, normalmente assim ele ficava quieto, era quietão, né? Mas se puxava alguma coisa de história, de contar passagem de alguma coisa, aí lá vinha ele, lá vem história, como diz o outro, lá vem história. Como diz, né? Ele ficava um tempão conversando, varava a noite, se deixar. Conversando. Então, era o homem que conversava, né? Quando o assunto era de história, de teatro. Gostava muito mesmo, né? De teatro ele gostava. Por que será que a gente tentou contato com a Alda e ela não quis conversar com a gente? Será que é muito... Não, peraí. difícil para... Peraí. Ela não quis conversar com vocês? Não. É uma loucura isso que você está falando. Porque se aquilo lá fala mais do que... Eu acho que ela fica Ela não triste, lembra. né? Ela não sei lembra, lá, ela é porque mais disse que era nova, né? difícil pra Ela é mais nova, ela não vai lembrar. Não, ela não é alguma coisa. Porque ela lembra menos, é claro. Ela lembra mesmo. Bom, mas os seus caras lembravam, claro. O próprio Sérgio Antônio, era o Eu acho que caçula. fica meio triste, não sei. Eu acho que sim, mais pode por ser. essa vibe Essa aí parte de- eu não sabia. Pode Não ser. sei. A gente estava até esses dias achando que não ia conseguir fazer o episódio sobre os Oscar, porque não estava conseguindo contato É? com ninguém. Graças a Deus agora a gente conseguiu e ainda vocês apareceram, que foi muito bom. Mas a gente não estava conseguindo, sabe? E Mas aí... por quê? Vocês não tinham o contato dele? Não tinha da família? Tinha? Então, a gente conseguiu indicação, acho que outra geração, assim, Mas que dificuldade. Você vê que que indicou a Alda, que daí falou que não ia conseguir atender a gente, né? E Não, mas ela não aí- deu indicativo que seriam ela ou a Cléia? Ela falou, Ah. ela falou. É que a de gente vocês. mudou de nome, né, pai? É? A gente mudou de nome, né? Até quando fui fazer convite, quando teve a homenagem para ele, eu pus meu nome de solteiro para o pessoal saber quem que eu era, né? Porque senão fica frate não lembra nada daí de teatro. Sim, Não, mas a Alda falou daí. falou de você também, inclusive. Falou.
E você, o que você diria assim para alguém, você conhecer uma pessoa que está fazendo teatro hoje? Ela? Você. Eu? Se eu estou falando o que eu acho? O que você contaria do Oscar Leandro para uma pessoa que está fazendo teatro, começando teatro agora? Assim? Quando eu falo em teatro, eu lembro a figura dele, né? Quer dizer, não pode ser diferente, né? Porque ele sempre que trouxe o teatro para a gente lembra dele e não tem como esquecer dele. Ele só falava isso, só fazia isso e só discutia isso. Não tinha como. Você vê como é que era aquele tempo. Eu lembro uma colega da Alda perguntou, teatro colorido? Quer dizer, não tinha ideia nenhuma do que era teatro, né? Teatro é colorido? O teatro colorido. Nossa, que diferença. Mas, falando dele, eu tinha 19 anos, quer dizer, 20 anos. Só foi ontem. Essa foi ontem, 80. Então, mas só que dos 20 anos que eu conheci, mais 5 anos, não deu 5, deu não, 3 anos depois eu conheci ela. Era só em torno da família, que a minha família ficou no interior de São Paulo. Eu tinha aqui o meu primo, minha tia, que a gente era, vamos dizer assim, a recordação da minha família, e que sempre foi. Depois nós fomos embora para Assis Chateaubriand, recém-casado. Mas fomos porque ele foi para lá, esse meu primo. E a gente acompanhou. Aí fizemos uma vida lá. Então, e eu me lembro bem que o seu Oscar foi lá para nos visitar. E a gente tem ele como uma pessoa de teatro que a gente divulga para todo canto que nós vimos. Eu lembro que eu fui diretor da escola lá, então a gente não tinha recurso nenhum de escola pública de cidade pequena, então a gente fazia no pátio de entrada da escola, cada mês era uma sala que fazia uma apresentação. Então acho que eu já puxei isso mais para por causa do meu pai mesmo, né? E tinha umas pessoas que se dedicavam bastante, a gente via que se dedicavam. Até tinha duas meninas que eram gêmeas, eram muito boas. Eram boas artistas, boas alunas. E eu soube depois que elas tinham qualquer coisa lá em Curitiba, que elas estavam continuando, né? Mas é coisa que a gente vai esquecendo, vai sumindo, né? E não foi essa menina lá de Assis Chateaubriand, de Tupanciana, que também ligou ao teatro com vocês em Curitiba? Não foi ela? Não era uma delas? Não lembro, de mais detalhes assim, eu não lembro. Mas então você acha que ele, de alguma forma, ele influenciou, né? Os filhos, assim, mesmo não fazendo diretamente teatro. A gente fazia, eu fazia, pegava os alunos de vez em quando, que tinha teatro em Toledo ali perto de Assis, né? A gente alugava um ônibus e levava uma turma para ver o teatro lá. Falei, não quero que ninguém pergunte se o teatro é colorido. Sim. E aí, falando nisso, o Luiz, o irmão mais novo dela, mais novo que ela, ele participava do teatro nas peças que o seu Oscar fazia. Como ator? Como ator. A Juju e a Gija também participaram, o João, os mais velhos, né? Os mais velhos. Entendi. Legal. Eu tinha visto o nome da Alda, porque tinha o Leandro, né? Aí eu falei, essa deve ser parente. A Alda todos eu reconhecia. Até nem lembro, porque que a gente foi mal. O Luiz, esse que eu estou falando, ele era mais velho que a Alda e mais novo que a Zuleika. Mas ele participava E ele, junto com esse rapaz, que é amigo nosso, amigo dele, ele trabalhava, nem trabalhava, acho que
nessa época eu não trabalhava no banco, não era isso. Os dois eram arteiros, os dois. E os seus caras chamavam ele deles, porque tanto pelo filho que era arteiro, como o amigo que estava puxando, quem estava puxando, não mau caminho, mas era arteiro, não tinha conversa. Podia ir, né? Podia ir também, Uhum. né? Mas nada de coisa extraordinária, nada de bagunça que eles fazem, não. Dá pra gente saber qual que foi a peça, sei lá, talvez de maior sucesso, assim, ou maior peça que fez mais... Eu não me lembro, mas você lembra dessa uma peça? Eu lembro a que é mais famosa dele, qual que é? Meu Deus. Doutor, ele lembra. É. Sem gelo, por favor. Não, essa ainda não. Não. Tem uma outra aí que tá mais conhecida. Compadecida não era, não, né? Não, Não tinha nada a ver, né? não. Não lembro. Uma peça que chamou atenção, não. Poderia ter, mas se puxar bem a coisa, nos documentos que ele tem aí, ele deve lembrar, as mais conhecidas. Porque tem uma porção de material Sim. que nós trouxemos deles para... Ele fazia muita poesia também. Uma vez, um lugar, aí nem sei onde era, queria musicar as poesia dele. Mas naquele tempo era tudo difícil, né? Tem os livros coletâneos, né? porque ali Eu nem sei com quem que tá aqui. aqui. Ele era poeta também. Uhum. E era poeta e tinha umas coisas boas. Isso eu já não tinha o conhecimento dele, não me lembro. Uhum. Eu estava tentando lembrar também o nome das peças. Eu tenho aqui. Qual que é? Então, é isso que eu ia falar para ela. Você deve ter, né? Pode Pode, falar? pode. Bom, tem várias aqui, né? É. Bons Maridos, Bons maridos, acho que é isso. Que Há Contra Meu Filho, Não me lembro. O Sol Nasceu para O Todos. Sol Nasceu. Esse que era o que eu queria falar. O Sol Esse. Nasceu para Todos. Novamente o Sol, Outro. Aham. Imagem do Passado, Garras de Ferro, Redenção, Tem bastante, tem bastante. Maringá de 20 anos, Também foi esquecida essa parte que ele fez também. A Martirizada, Aham. Ronda um Anjo na Selva. Olha aí, tem bastante. Não, não é na selva. Peraí. Acho que é isso. Ronda um um Anjo. anjo. Ronda um anjo na selva, Acho que é isso mesmo. Ah, tá certo. Cupido no Abismo, O Pido do Abismo também. Assalto ao Banco de Virgínia, Até isso aí ele fez. Virginia City, Vagão Sem Leito, Tinha vários. Sem Gelo. Essa nem lembro. Sem gelo, por favor. Sem Era gelo, sem é? gelo. Uísque sem gelo? Deve ser. Não, sem gelo, por favor, Qualquer bebida. era sem Sem inseminação. Ah, Já começava a falar da inseminação naquela época. acha, A inseminação é? artificial. Ele fez mais comédia, né? Mas Mais tinha uns comédia, dramas mas tinha também. drama também. Aham. Não tinha uma comédia, o nome de... E ele fez Como é? Édipo Rei, não fez? Fez. Que Fez. conta a Daí tragédia daí não é ele que escreveu, né? Ele fez a é. apresentação do. Sófocles. Acho que isso daí, não sei, acho que Vagão Sem Leito foi a primeira, não? Começou Eu acho ali. que sim, eu acho que é esse De Vagão trás Sem pra Leito. frente. Eu não sei se pôs aqui por ordem. Mas Vagão Sem Leito eu me lembro bem. Me lembro da peça, não. Eu não É, participei de A gente peça precisa ainda. ler todas de novo, né? Hã? Nós precisamos ler todas essas peças De novo, Fazer uma Então, reunião de família e eu cada mandei, vez ler eu uma. mandei, É verdade. eu mandei digitar, né? Porque era ainda datilografada, tinha erros, tinha tudo. Então, uma época eu mandei digitar tudo. Ah, foi você que fez foi. isso. Porque tem lá no Patrimônio Histórico, elas digitadinho, encadernadinho, bonitinho lá. Então, E dá para ter acesso a esse material lá, caso vocês uhum. não tenham mais, né? Porque às vezes Então. acontece de
Daí, os que eu tinha em casa, minha irmã pediu que uma amiga dela, que também foi minha amiga, por coincidência, em outros tempos e outros lugares, fazia teatro lá em Curitiba. Então, daí ela pediu para a amiga dar uma olhada. Ah, sim, sim. É, Ah, mas que bom que vocês fizeram esse movimento de digitalizar e de fazer a doação, porque hoje esse material está preservado lá. Então, outras gerações podem vir a ter acesso, né? E aí é legal, porque eu vi nas matérias, eu não li os textos, mas as matérias falam um pouco sobre o que trata. Então tem algumas falas, esse Ronda um Anjo na Selva, acho que fala sobre a questão indígena. Então tem vários temas atuais diferentes, até, né? atuais. E aí a gente fica sempre querendo entender como que era essa repercussão na época, né? Porque Maringá era uma cidade muito nova. Sim. Então, imagino que eu fico hoje trabalhando com teatro, eu fico sempre tentando entender como era isso naquela época. Para as pessoas que estavam trabalhando com teatro naquela época, né? Porque hoje ainda é complicado. É complicado. A gente quando fala, quer trabalhar com teatro e tal, mesmo sendo assim, não era a ocupação principal, não era a forma como ele ia ganhar dinheiro para sustentar a família, no sentido, né? Era uma coisa tudo amador, né? Mas ainda assim, né? Eu queria entender como que isso repercutia na sociedade, sabe? Eu estava lembrando para ela que lá no Guamirim ele ensinava as pessoas a falar primeiro, porque tinha muito estrangeiro, né? Polaco, italiano, então falavam atravessado, né? Então tinha que ensinar. Sim. Você ia falar alguma coisa? Estava com o dedinho assim? Eu? Não. Eu estava mexendo aqui. Eu achei que você estava... Não, eu estava... Eu acho que é isso. Você lembra de mais alguma coisa que queira registrar, queira contar pra gente? Que às vezes a gente vai conversando e esquece de fazer as perguntas. Sim. E a gente esquece de falar o que sabe. Algumas coisas que eu já lembro, eu já interrompi e já falei, né? Também já pus em dia. Então, a gente acha que pertenceu a outra camada, né? As meninas mais velhas participavam mais. E a Jurema? A Jurema acho que foi a que mais participou Ela foi artista, né, dele. A Jurema e a Regina estão em Curitiba, né? Então, também, você falou. E a Alda também, né? As três estão lá. Também. E será que a Jurema ou a Regina falariam com a gente? Fala. Com certeza. Tem certeza que Regina, com certeza. a Regina mais ainda, que é a mais velha, né? Depois do João é a Regina. E a Jurema, a Jurema fez teatro. Fez. A Regina também? Eu acho que também, né? Eu não lembro. Da Juju tenho certeza que ela fez. A gente queria falar com ela, então. Vamos ver se a gente... O Morel também fez. É? O Morel participou também, também? como marido da Jurema. Ele já não é vivo, né? Mas ele participou também, ela deve lembrar. Que legal. Que legal. Eu fiquei tentando, 10 filhos, alguém deve ter feito teatro, gente, não é possível. Porque você tá em casa, né? Tá dentro de casa, as lembranças dele escrevendo. Ele participava, ele mostrava para todo mundo. E o ensaio era uma família muito unida, sabe? Muito religiosa. Então, não tinha como passar fora, não tinha como. Eu lembro, uma coisa que está mais na minha memória, quando ele fez a peça no salão da igreja, a catedral era ainda de madeira, não tinha catedral que é hoje. E tinha um salão muito rústico, muito simplesinho. E ele encenou a peça ali, né? Então fazia os altos do Natal, tudo ali, né? Sim. As pessoas usavam muito os salões paroquiais ou comunitários na época, não tinha teatro. Sim, e era uma coisinha muito simples, muito simples. Tanto que a própria igreja era simples, né? Imagina como é que era o salão, né? Sim. Mas eu acho isso bonito, sabia? Ele servia de renda para assistir. Isso é que é gostar de teatro, né? Você fazer
sem ter o espaço É, mais apropriado, adequado. E era uma coisa de amador, né, no começo. Então, não tinha como ele ser uma coisa profissional que ele estava expandindo por todos os lados. Não, é familiar, né? E é isso que repercutiu na família. Uhum. Mas ao mesmo tempo tinha essa preocupação, né? Quando você tem essa preocupação com o texto, com a fala, nas fotos a gente vê que tinha figurino, tudo que era bonito, né? Que era bem feitinho, assim, então... Essa do Édipo Rei, que ela tem as coroas, assim, é legal, muito bacana. Apesar de ser uma coisa mais... as pessoas vestidas como normal, assim, né? Nas outras peças, porque eu acho que as peças, vamos dizer assim, o período das peças era o contemporâneo, né? Era do momento ali, não tinha muito como fazer outros tipos de... Tirando o Édipo Rei, mas eram mais sobre temas atuais, era mais atual, né? Então os figurinos eram mais cotidianos. Assim. Eu lembro que pintavam o cabelo, né? Dos mais novos, para parecer mais velho. Tem isso, usar perucas, essas coisas, né? Legal. Então, eu acho que é isso. A menos que vocês queiram fechar aí com algum depoimento, alguma Eu, fala. como diz, né, eu sou saco de fora. Eu não tenho nada com isso. Elas é que Você era puxa-saco do teu sogro. Não, eu era puxa-saco da minha sogra. Da minha sogra, lembra disso? A minha sogra, meu sogro não queria... Não dava asa, né? Não dava muito pra mim, era bem coisa. Mas a sogra era puxa-saco. Eu me interessei muito por essa história do presídio aí, porque até hoje isso é raro, viu? Nossa, você não queria saber. Terem interesse nesse... Então, eu lembro que quando... Né, você tá falando? Quando eu ia, eu não conseguia almoçar, né? O cheiro que era lá dentro. E a primeira vez que eu entrei também, bom, foi quando nós chegamos aqui. A gente ia lá para as águas frescas. 20 anos. E como eu era moça, né? Eu falei, no meio dos presos lá, isso aqui fica não. Melhor não ir. Mas não teve, nessa época não tinha muito essa bandidagem que cada vez aumenta. Mas não tem conversa, era tudo igual. Mas eu não quis saber não, né? Você lembra disso, né? Mas do odor lá da cadeia eu não esqueci nunca, não. Não, isso é verdade. Gente do céu. Então era um bom castigo ficar naquilo. Porque ela era, eu me considero menos do que é a religiosidade delas. Mas eu sei que ela era tanto que ela era muito ligada a uma freira. Eu não lembro o nome dela. Dorilda. Irmã Dorilda. Dorilda. Você lembra? Eu não lembrava mais. E era uma loucura, né? Então, essa freira fez com que ela carregasse ela e acompanhava, então, a cadeia na época era isso que ela queria fazer hoje, que teria essa obrigação. E quando chegou para visitar a cadeia, levar a minha menina, mocinha, né? Eu falei, não, calma lá, vamos devagar aí, vamos ver como é que eu faço. E como é que eu faço para falar não para minha sogra, que não era sogra ainda. Não era. Não era sogra, não era casada. Imagina que... Se o pai não via problema, né? Tinha autorizado. Então, ia com a minha mãe, com a freira, né? Sim, tinha um propósito, né? Então isso não foi problema pro pai, não. Mas eu falei, não, aí não. Então vamos ver o que acontece. Então fui junto. Você foi junto. E aí, onde ela ia, eu estava junto. E participava lá Eu era mais motorista, né? Eu era motorista. Era motorista. Não, na verdade, eu passei a ser o motorista. Porque ela ia junto. Quem rezava era a mãe e a freira. A freira. E eu participava com a turma, com todos, inclusive com os presos lá. E eu é que estava participando também. E eu estava só de olho para ver onde que nós estávamos pisando ali, né? Mas foi legal. E sua mãe fez isso até o fim da vida? Fez. A mãe faleceu depois do... A minha mãe faleceu quando ela tinha 80 anos.
Faleceram cedo, os dois com 80 anos. É. Ela morreu depois de 3 anos, né? Nosso pai morreu depois de 3 anos. É, mas ela tinha 80 também. É. Né? É. Mas é isso então. Então, obrigada de você lembrar dele. Obrigada a vocês por terem conversado comigo, Uhum. por ter vindo.